Oi, meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mais uma semana de vitória e de aprendizado com a palavra de Cristo, né? A cada dia vivendo novas experiências e tudo isso só é possível a partir da comunhão, do sentar à mesa com o Pai, de partilhar o pão, né? Que é a presença com o próprio Espírito. E eu tenho vivido, para a honra e glória do Senhor Jesus, momentos muito edificantes, milagres maravilhosos e principalmente a intimidade com Deus. Eu confesso que eu tô numa fase assim, aonde eu tô aprendendo a ser constante. Jesus ministrou muito ao meu coração a respeito da constância há uns dias atrás e através de sonhos e de oração ele tem me ajudado a me manter firme e a ser constante, principalmente na leitura, no meu devocional e nas orações. E eu compartilhar o meu devocional foi uma das estratégias que Deus deu para que eu fosse constante. Deus colocou no meu coração que, além de eu estar aprendendo a palavra de Deus, através dos vídeos e de compartilhar o meu devocional com outras pessoas, a palavra dele frutificaria dentro do meu coração e eu conseguiria manter a constância. Então, o compartilhar a palavra de Deus é uma das ferramentas que Deus me deu para ser constante. É claro que também a oração, a intercessão de outras pessoas, né, sobre a minha vida, tem me ajudado muito. Então, eu tô muito feliz e já falei demais, né, mas eu precisava compartilhar com vocês a respeito do que Deus ministrou no meu coração sobre ser constante, porque eu tinha muita dificuldade, né, eu ainda tô nesse processo de fixar, de enraizar, mas Deus tem feito grandes coisas. Então eu convido a você que está me assistindo, que também nunca foi constante, a ser constante a partir de hoje e a todo dia se alimentar da palavra de Deus. Até porque na Bíblia fala, né, que quando você se alimenta da palavra de Deus, você pode se abster de outras coisas, até mesmo do alimento físico, porque a palavra de Deus ela tem um poder tão grande, mas tão grande, que ela é capaz até de nos abster da fome. E é por isso que nós, os cristãos, a gente consegue jejuar por aí longos períodos e fazer renúncia de determinadas coisas, porque não porque nós somos melhores, mas porque a palavra de Deus, ela nos abastece, ela nos enche de uma forma que parece que o nosso corpo, né, o físico, ele não tem mais necessidade de nada. A gente só precisa alimentar o espírito, né? E a gente só alimenta o espírito através da oração e da palavra. Então vamos lá. Mateus 14. Após Jesus saber que Após Jesus saber que João Batista tinha sido decapitado, Jesus ele então se retirou, em particular para um lugar deserto. Às vezes temos que sair de cena para podermos refletir em tudo o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. Parar, respirar, recuperar as forças, as energias, as forças físicas e também espirituais. Porque nós, seres humanos, somos muito emocionais, principalmente nós mulheres, que temos casa, filho, marido, faculdade, trabalho, para dar conta. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho de cena, nos retirar e ficarmos a sós para parar, pensarmos em tudo o que está acontecendo e então retomar da onde nós paramos. Por quê? Porque senão a gente acaba se
se cansando demais. E a palavra de Deus diz que o fardo dele é leve. Então, quando a gente não para, não medita e não reflete, a gente acaba se enchendo de várias coisas e acaba pegando muitas coisas para fazer que às vezes não é nenhum propósito de Deus. E eu me vi muito assim, né? Por muitas vezes. E precisei renunciar. E foi num desses momentos, me retirando, ficando sozinha, parando para analisar o que eu estava fazendo com a minha vida, o que eu estava fazendo com os meus filhos, com o meu casamento, com o meu ministério. Foi que eu pude parar, respirar, rever toda a minha vida, né? Tudo que estava acontecendo à minha volta e tomar uma decisão. É claro que algumas decisões exigem renúncias, algumas decisões, quando você para refletir, você se retira assim, né? Geralmente são situações como a que Cristo estava se encontrando, ele estava triste, então eu acredito que ele estava ali assim no momento de muito cansaço, e aí veio aquela gota da água que foi a notícia da morte de João Batista para ele, e ele como ser humano ali, ele se encontrou triste, né? E aí, então, nesse momento, ele parou e falou: não, eu preciso sair daqui, ficar sozinho, refletir um pouco. E aí, então, ele se retirou. No versículo 15 fala: os discípulos, aí depois disso, né? Jesus vai, aliás, ele retoma, né? Ele para dali da onde ele retoma dali da onde ele parou. Ele tinha se retirado para o deserto, só que quando ele retorna, ele está retornando, ele começa a ver que tem muita gente ali esperando ele. Veio muita gente para poder ver os milagres e escutar as pregações, tudo que Deus tinha para falar. Então, eu acho que tipo a hora que ele voltou a si, que ele falou: "Não, agora eu preciso retomar". Ele olhou, ele viu que tinha pessoas que ali dependiam dele. E é como nós, mães, pai, pastores, às vezes a gente tem que se retirar, mas a gente logo tem que retomar, porque tem pessoas que dependem de nós para seguir em frente. Nós não podemos parar. Não podemos parar no tempo e não podemos parar de fazer o que Deus nos chamou para fazer, porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através das nossas vidas. Tem pessoas que estão nos observando e que precisam de nós. Tem pessoas que, para determinadas pessoas, nós somos espelhos, principalmente para os nossos filhos. Então, como é que você, diante de uma circunstância de tristeza, depressão ou de cansaço, você para? Você não pode. Nós não temos essa escolha de parar. Nós temos a escolha de nos retirar, dar um tempo e retomar. Foi o que Cristo fez. E aí ele voltou ali, quando ele voltou, aquela multidão estava ali esperando ele. Ele falou: não, eu vou continuar o meu propósito, que é falar da palavra de Deus, pregar o evangelho. E ele retomou. E aí quando ele estava lá, tinha muitas pessoas foram se achegando ali. Jesus já estava dentro de um barco ministrando para uma grande multidão. E numa praia assim, e aquela multidão em volta, e Jesus ali no meio no barco. E aí eu não sabia disso, mas por que Jesus ele se retirou para um barco e se distanciou um pouquinho? Porque quando você se distancia e está num lugar como o que Jesus estava, e você fala, você não precisa gritar, porque de repente a tua voz ela faz um eco. Então era muito mais fácil para as pessoas, porque você imagina, a Bíblia fala que Jesus conseguiu alimentar ali mais de 5.000 homens. Então você imagina, como é que 5.000 homens naquela época poderiam escutar a voz de Jesus? Não tinha como, a não ser por forma natural, que era se afastando, então ali da margem do rio, e conforme ele falava, aquela voz ia ecoando entre os cantos ali, até que a pessoa que estivesse lá atrás, ela também pudesse escutar o que Cristo estava dizendo. Então, quando os discípulos olharam, falavam: meu Deus,
é muita gente. E, tipo, Jesus tá no final da tarde e essas pessoas, elas vieram de muito longe para ouvir o Senhor falar. E como é que elas vão voltar? Se agora, o que elas vão comer? E eles ali preocupados, né? Não era nem somente preocupado com eles, mas também mais preocupado com toda aquela multidão. O que vai? Daí Jesus falou assim, os discípulos falaram, manda, Jesus, manda, acho que já tá na hora, né, de mandar eles embora. E aí Jesus falou assim, não, alimentem vocês a eles. Aí eles falam, o quê? Como assim? Como assim, Jesus? É, alimente vocês a eles. Mas Jesus, a gente tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus fala assim, é isso mesmo. E aí, a partir daí, Jesus começa a alimentar toda aquela multidão. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? É que quando a gente se dispõe a ouvir a palavra de Deus, a se atentar, a separar um tempo para ter o nosso momento com Deus, a gente não precisa mais se preocupar com nada. Porque assim como Deus, Jesus, ali como um homem, ele operou um milagre e ele alimentou a partir de 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E, assim, numa magnitude que é sobrenatural. Como é que Jesus não vai se importar com nós quando a gente entra no nosso quarto, quando a gente se dispõe a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer? Como é que a gente pode se preocupar? Eu conversando com o meu irmão esses dias, e aí Deus, através dele, né, deu uma revelação de que quando a gente não tem fé, ou quando a gente reclama, é a mesma coisa do que se a gente dissesse para Deus, nossa Deus, através da tua preocupação, fala assim, Deus, e agora? Como se a gente duvidasse do poder de Deus. Quando a gente não tem fé, quando a gente reclama, a gente tá duvidando do poder de Deus, da magnitude do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, quando a gente se dispõe a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, para cumprir o propósito dele para as nossas vidas, a gente não tem mais que se preocupar com nada, porque Deus, ele vai suprir nos mínimos detalhes. Assim como ele fez lá na multiplicação dos pães e dos peixes, assim como em todos os milagres que Jesus operou, ele foi claro, eficaz e suprir a necessidade. Aí só que a gente tem que ter consciência do que é necessidade. Às vezes tu tá pedindo para Deus algo, coisas surreais, e Deus pode te dar, mas se for o propósito dele. Só que eu quero dizer que coisas pequenas, coisas que fazem parte do teu dia a dia, Deus jamais vai deixar faltar, porque ele é fiel para cumprir cada palavra. E ele, além disso, de suprir a cada necessidade nossa, Deus, ele ainda vai além e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, Deus, ele é maravilhoso e nós nunca vamos ganhar dele no quesito de dar e nem de imaginar. Toda vez que você imaginar ou pedir para Deus algo, ele vai te surpreender além daquilo. Amém? E aí, no versículo 35, Jesus falou no meu coração assim: basta que tenhamos fé para que Jesus supra todas as nossas necessidades. Só precisamos nos sentar com o Pai e o escutá-lo. Então, vamos nos dispor, vamos nos colocar à presença de Deus, para que Ele venha falar no nosso coração, para que nós possamos propagar a palavra dEle, e Ele, então, vai cuidar de nós. Jesus já cuida de nós, mas se a gente se dispor 100% ali, do nosso tempo, a fazer o nosso propósito, a cumprir o nosso propósito, não te preocupas, porque Jesus, ele vai saciar a tua necessidade. É igual fala, se Jesus cuida dos passarinhos, das andorinhas, né? E para eles não falta nem o que comer, nem o que beber. Imagina nós que somos filhos amados de Deus.
Amém? Que Jesus possa abençoar o seu dia, a sua semana, e que essa palavra venha ser abençoada no teu coração. Se você gostou, deixa o seu curtir, compartilha aí com um amigo que esteja precisando, ou só compartilha para edificar a fé de uma outra pessoa, né? E assim a gente apressa para que o reino de Deus venha, né? Apressa aí o tempo de Deus a vir para a terra, porque quanto mais a gente propagar a palavra de Deus, mais rápido Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!